Olá, aqui é Patrícia Corsetto e no Diálogos do Lacaniano de hoje a gente recebe Christian Dunker, que é psicanalista, membro do Fórum do Campo Lacaniano de São Paulo, professor livre-docente da USP e autor de vários livros, entre eles da coleção Cinema e Psicanálise, que tem 2 volumes. Um é A Criação do Desejo, que está inspirando esse nosso tema de hoje, e o outro é A Realidade e o Real. Álvaro Faria, que é músico, compositor e produtor musical, também sócio do VU Estúdio, e César Zamberlan, que é crítico de cinema, editor da revista eletrônica Interlúdio e pesquisador das relações literatura-cinema. Então, César ele vai nortear sua apresentação tendo como foco a estrutura narrativa do cinema e as representações que ele possibilita, desde a sua invenção, passando pelo cinema mudo, cinema sonoro, cinema clássico, cinema moderno e cinema contemporâneo. E como essas estruturas dão conta da formação do desejo e de desejos, sejam pelas histórias que encampam, seja pela forma de narrar. Ele vai falar um pouco sobre alguns diretores que trabalham com essa temática. O Woody Allen, cinema americano, os franceses Philippe Garrel e Godard, e os orientais Ming Liang e Kiarostami. E também trabalhando essa temática do desejo, mas enquanto desejo de vingança, nos filmes que exploram essa temática do Tarantino, como Kill Bill e o Django. Quando a Patrícia me convidou para esse encontro, a ideia inicial minha era pensar o cinema e a construção do desejo a partir da relação filme-espectador, que eu acho que é um ponto bastante comum e não óbvio, mas um ponto central dessa questão. Daí eu comecei a pensar essas relações e comecei a pensar o que é o cinema, afinal. O que vem a ser o cinema, afinal. E me veio muito à mente uma ideia primeira, que é a ideia dos Lumière, a partir da invenção do cinema, dizer que aquela era uma invenção sem futuro. Tentar entender por que, logo após o descobrimento do cinema, eles têm essa ideia de que o cinema é uma invenção sem futuro. E pensar que futuro foi esse que o cinema criou ao longo do tempo e que futuro o cinema tem hoje. E pensar como, no descobrir esse futuro, o cinema vai estar trabalhando com representações que estão intimamente ligadas ao nosso desejo de um determinado mundo. Então, a ideia inicial que me vem à mente é pensar o que era esse primeiro cinema, o cinema dos Lumière. O que ele traz de novo? A essência dele está ligada à ideia de mostrar imagens em movimento, de reproduzir o movimento. Não é o único, a gente sabe que o Lumière não foi o único a desenvolver essa possibilidade. Existiam, naquele momento, até aparelhos melhores, mas o dele, o cinematógrafo, que acabou vingando. Então, esse primeiro cinema, o cinema inaugural, ele vai trabalhar com essa ideia de construção do movimento, da realidade, colocar a realidade em movimento, o que era uma novidade para o público de então. Mas era uma realidade que se esgotou rapidamente. Ver pessoas saindo da fábrica, ver um jantar de família, ver um trem chegando à estação, caso do primeiro filme, era algo rapidamente já apreendido pelas pessoas que começam a ter contato com esse cinema em diversas partes do mundo. Então, esse primeiro cinema, que curiosamente é um cinema que vai estar muito ligado à feira de atrações, ele tem como atrativo o movimento, o mostrar uma realidade que as pessoas vivenciavam, mas não tinham visto na tela grande ainda. É um cinema que rapidamente se esgota, a ponto dos Lumière falarem, e aí a gente coloca no plural porque a gente nunca sabe quem falou, qual dos dois, falarem que era uma invenção sem futuro. Então é necessário, logo a partir do início do século XX, o cinema precisa construir um futuro. Na França, o cinema, na primeira década do século XX, está praticamente morto. E era necessário achar um vir a ser para o cinema, um futuro para esse cinema. A opção básica é tornar esse cinema narrativo. É equiparar, buscar uma equiparação desse cinema com formas artísticas anteriores que estavam legitimadas.
a literatura, desde sempre, e o teatro. Então, nesse sentido, o cinema vai procurar, incorporando elementos da literatura e do teatro, construir um futuro. E, ao construir esse futuro, paulatinamente, ele vai ocupando, como eu acho que ocupou, o espaço da literatura e do teatro, naquilo que o Lukács chama, em teoria de romance, de formas paradigmáticas de representação do mundo. Então, quando ele vai estudar o romance, ele fala, o romance é uma forma paradigmática de organização do mundo burguês, de representação do mundo burguês. O cinema, com o tempo, e eu vou voltar para falar do sonoro e do mudo para a gente não se perder, ele acaba se tornando uma forma de configuração do mundo moderno, do mundo da máquina, do mundo do avião, do mundo da toda a modernidade. Mas isso não aconteceu de uma hora para outra, aconteceu com uma série de percalços. Então, a partir do momento que se coloca o cinema numa parede, sem a possibilidade de algo novo, o cinema precisa se reconstruir. E é curioso que tem uma frase de um teórico italiano chamado Ricciotto Canudo, de 1910, que ele fala que o cinema só se encontraria de fato nos Estados Unidos, porque lá o cinema estaria livre de um passado livresco e de uma cultura livresca, porque ele defendia, como muitos já à época, o cinema construindo uma linguagem própria. Ele acertou em tese, que foi realmente nos Estados Unidos, com o Griffith, que o cinema vem encontrar uma linguagem. Só que o Griffith ele vai construir a linguagem cinematográfica, curiosamente, trabalhando muito com Dickens, com o romance clássico. Por exemplo, uma das ideias sensacionais do Griffith é a montagem paralela, que ele vai dizer, e o Eisenstein depois coloca isso na forma do filme, ele vai encontrar no Charles Dickens. O Griffith, por exemplo, vai fazer algo que para o cinema é essencial, que é a planificação. Ou seja, pegar uma cena que está baseada num tablô teatral, numa montagem teatral, picotá-la e contá-la por diversos ângulos diferentes. Então ele vai estabelecer uma linhagem de planos e montar esses planos, sugerindo a partir desses planos um outro tipo de narrativa, não a narrativa do teatro filmado, que era muito comum à época. E isso ele vai buscar no teatro. Então o Canuto, ele acerta quando ele fala que é nos Estados Unidos. Só que é curioso observar que é nos Estados Unidos, mas a partir de um passado livresco, a partir de um teatro. Então a gente tem, nesse momento, a configuração de um cinema que procura uma novidade que é ser narrativo, encampar a narrativa. Ainda que o cinema, nessa época, seja uma atividade desprestigiada. Então, o cinema era uma atividade pobre, uma atividade que não era vista com bons olhos, como o teatro era e como a literatura era. Mas esse começo da linguagem cinematográfica vai dar um rumo para o cinema, um cinema ainda mudo. E é interessante como esse cinema ainda mudo vai criar a sua fala. É interessante observar como, por exemplo, na Europa, o cinema vai se aproximar de vanguardas e vai trabalhar com questões mais ligadas ao simbolismo, com a linguagem mais simbólicas. E é interessante notar, por exemplo, como em pouco tempo o cinema consegue, esses herdeiros do Griffith vão conseguir criar uma linguagem cinematográfica riquíssima para o cinema mudo. Então, década de 20 até a final da década de 20, a gente vai ter o auge de uma expressão cinematográfica do cinema mudo, por exemplo, com o Murnau na Alemanha, fazendo filmes sem nenhum tipo de cartela, sem nenhum tipo de intertítulo, somente com a linguagem visual, dando conta de uma história, estou citando Última Gargalhada, O Último Homem, tem duas traduções, prescindindo de qualquer tipo de explicação mais próxima literária para dar conta da narrativa. Hitchcock, na Inglaterra, antes de ir para os Estados Unidos, também faz filmes geniais, trabalhando com uma imagem que se explica pela visualidade, pela relação na montagem. E temos também o Eisenstein na Rússia, com outro tipo de preocupação, uma preocupação mais política, trabalhando a montagem de atrações, mas você tem, então, o cinema se construindo a partir do que ele é. Aí o cinema toma um golpe fundamental, o cinema aprende a falar. Você tem o sonoro no final da década de 20 chegando, e é um elemento desestabilizador. Muitos teóricos, muitos cineastas, o Vertov, por exemplo, com a chegada do som ao cinema, eles praticamente matam o cinema. Falam, essa arte deixa de existir. Agora acabou o cinema. Quem tiver interessado, Béla Balázs tem vários, um teórico húngaro, tem várias falas nesse sentido, exemplares sobre esse começo do cinema falado e o que isso representa para o cinema.
E é curioso que depois de um bom tempo de mudez relativa, tem muita gente que fala, o cinema era mudo, mas você ouvia ele falando. As pessoas não podiam falar, mas você ouvia elas falando. E essa era a grande, o grande detalhe desse cinema mudo. Essa capacidade de falar sem ter o sonoro, de fato ainda. Mas quando entra o sonoro em questão, a possibilidade de colocar o som, a conversa, destabiliza o cinema. Vira uma logorreia, uma balbúrdia absurda. Os primeiros filmes são muito falados, são chatos. E o cinema vai demorar de novo para se reencontrar. Vai demorar décadas para que você comece a entender como usar esse novo mecanismo dentro da arte. Curioso aí do cinema é que é uma arte industrial. Cinema é indústria, acho que não dá para fugir dessa questão. É uma arte que nasce a partir de um aparelho, de um invento técnico, e é uma arte que vai se modificando a partir de procedimentos técnicos que vão sendo incorporados a ela. O caso do som é o mais claro. Com o som, o cinema demora de novo para se reencontrar. E eu acho que quando ele se reencontra, o Bazin, teórico francês, vai falar que esse ciclo de equilíbrio para uma narrativa clássica do cinema, que é a narrativa que a gente tem de certa forma até hoje, vai acontecer na década de 40. E eu acho que é na década de 40, quando o cinema consegue achar uma narrativa própria, uma fala própria, que ele vai se aproximar de algo fundamental, que é essa forma de contar o mundo, de representar o mundo. E eu acho que é o auge do cinema, é a partir da década de 40. É um momento que eu acho que o cinema hollywoodiano, por exemplo, o sistema de estudos hollywoodiano começa a crescer e atingir o seu auge. E ainda com a experiência da guerra, que veio na sequência, é o momento mais forte do cinema, são as décadas de 40, 50 e 60, nas quais o cinema vai dar conta desse mundo e vai ser um grande modelo, a grande forma de configuração do mundo da modernidade. Você tem, então, na década de 40, não só o cinema hollywoodiano, no auge do contar histórias, do incorporar desejos, de transformar a realidade do filme numa realidade do mundo, uma realidade vivida pelas pessoas, como em outros lugares a confrontação por outras questões destas mesmas realidades. Então você tem os Estados Unidos no auge da Segunda Guerra, saindo vitorioso de uma Segunda Guerra, entrando na Guerra Fria, com uma máquina de propaganda absurda que é Hollywood, e você tem um cinema italiano indo para a rua porque os estúdios estão destruídos e criando um movimento fundamental para a história do cinema, que é o neorrealismo. Você tem na França, em outros países, cinemas novos sendo gestados para nas décadas de 50 e 60 eles atingirem o auge e serem as grandes expressões artísticas daquele tempo. Essa evolução do cinema é uma evolução que vai ao encontro de um desejo de dar sentido ao mundo que, a partir da Segunda Guerra, se torna um mundo, de certa forma, sem sentido. Eu acho que entender o cinema e essa relação do cinema, do nascimento da linguagem cinematográfica, a partir da década de 40, no seu auge, incorporando o som e encontrando sua forma narrativa. E pensar ela, relacionar ela com a Segunda Guerra é essencial. Recentemente tivemos em São Paulo, no CCBB, uma mostra Samuel Fuller. O Fuller foi um soldado, pelotão de frente na Segunda Guerra. Todo o cinema dele olha para o mundo a partir da experiência da Segunda Guerra. Hoje, a gente pode pensar que esse olhar do cinema para o mundo, ele está, de certa forma, mais liberto dessa experiência da Segunda Guerra. Mas até a década de 70, eu acho que isso é muito presente, início da década de 70. Depois da década de 70, você tem outras coisas entrando em jogo, como 68, estou falando pouco do cinema brasileiro, depois eu posso pensar nisso, trazer isso para o cinema brasileiro. Você tem a 68, um cinema francês muito político trabalhando com 68, nos Estados Unidos todo um cinema discutindo Vietnã e questões relacionadas ao momento cultural que os Estados Unidos vive naquele momento. Hoje, se a gente for pegar a influência, para mim, o predominante para entender o cinema e o desejo, está muito relacionado a algumas questões da pós-modernidade mesmo, essa fraturação, esse mundo fraturado, dividido, cindido, em que a gente vive.
a partir do fim da Guerra Fria, a partir da abertura, da dissolução da União Soviética, a partir de uma série de eventos que acontecem a partir da década de 80, o cinema, eu acho que trabalha a construção do desejo, e é aí que eu queria deixar só o início da minha fala, a partir da configuração de um mundo fechado que nos é dado nessas 2 horas de filme. Tem uma frase, eu deixei ela aqui separada, de um crítico francês chamado Luc Morlet, que eu gosto muito, e é curioso que o Godard, de sacanagem, coloca essa mesma frase no Desprezo, só que ele acredita a frase ao André Bazin, que era meio inimigo do Morlet, em termos de pensamento, na Cahiers du Cinéma. E o Godard, de sacanagem, coloca a frase no filme, que faz todo sentido no Desprezo, só que ele acredita a outra pessoa só para sacanear. O Morlet fala o seguinte: o cinema é um olhar que se substitui ao nosso para nos dar a nós mesmos, deixa eu ler aqui que eu li errado, substitui ao nosso para nos dar um mundo em acordo com nossos desejos. Ele nos colocará sobre rostos, corpos radiantes ou feridos, mas sempre belos. Dessa glória ou desse fracasso que testemunham uma mesma nobreza original, de uma raça eleita que com embriaguez reconhecemos nossa. Último avanço da vida rumo a um Deus. E ele vai trabalhar nesse texto com essa ideia de construção do cinema a partir de uma encenação, de uma mise-en-scène muito ligada ao erótico, mas o erótico no sentido de aproximação com uma liturgia, com a construção de um mundo fechado, de um mundo organizado, de um mundo perfeito que é típico do cinema. Óbvio que vários cineastas, e eu citei alguns quando a Patrícia me trouxe essa ideia, vão justamente negar esse mundo. Mas o cinema, o grande cinema, está trabalhando justamente com essa ideia. Para trazer esses cineastas rapidamente, para não deixar eles sem citar, me levanta uma série de interrogações hoje o cinema da contemporaneidade. O desespero do Lars von Trier, quando ele faz Anticristo e Melancolia. Um desespero que pode ter razões muito particulares do artista, mas que reflete também um desespero com o mundo com o qual ele não consegue dar conta. Mesmo o desespero do Terence Malick, no Árvore da Vida. Mesmo o desespero, numa outra toada muito mais madura, de um Woody Allen, quando ele faz Meia-Noite em Paris. Eu vejo esses filmes, e alguns filmes contemporâneos, assim, discutindo questões muito próximas, traçando muitos paralelos, só que trabalhando o mundo a partir de visões muito particulares desses cineastas. Sou cada vez mais fã do Woody Allen, porque para mim, me parece o cara que mais entendeu o que está acontecendo no mundo hoje. Vocês devem ter visto Meia-Noite em Paris, quando o personagem está com a menina na década de 20, se não me engano, e ela fala que quer voltar para uma década anterior, ele fala, todos os tempos são iguais. Porque ele está à frente no tempo e na volta para a década de 40 e 50 ele começa a perceber uma série de questões. Então ele fala, não, vamos viver esse presente, porque os tempos são todos iguais. Há no Woody Allen, e há, por exemplo, no Philippe Garrel, que é um cineasta que eu adoro, que é um cineasta que vem de 68, um cineasta que é o meu cineasta preferido, uma compreensão muito clara do mundo que a gente vive hoje. E da impossibilidade de, via cinema ou via qualquer outra coisa, dar um sentido para o mundo que não seja o sentido que o mundo tem hoje. Não sei se vocês viram o último filme do Garrel, chamado Um Verão Escaldante. Ele coloca como personagem principal do filme, não o filho dele, que é um ator fetiche hoje no mundo, mas um figurante, que na vida real é um figurante, é um ator sem expressão. O filho dele, é Louis Garrel, né, o filho dele, famoso Louis Garrel, o filho dele, que em todos os outros filmes se aproxima do suicídio, nesse filme ele também se mata, porque o filho representa um modelo de personagem, de pessoa em busca do mundo pós-68, que não existe mais enquanto sonho, enquanto utopia. E ele substitui o olhar do filho pelo olhar do amigo do filho, que é um figurante de cinema, que é um sujeito sem a menor graça, é um sujeito comum. Então ele assassina, mata o filho, mais um suicídio, a obra dele é repleta de suicídios, e mostra, olha, viver hoje é a vida do figurante.
Não há mais essa dimensão grandiosa, épica, para um personagem como a gente tentou em 68. A gente não tem mais esse controle. No cinema oriental, então, a gente tem uma expressão muito clara disso, uma visão muito clara disso. É óbvio que a gente vê pouco esse cinema. Se você não recorrer à internet, a mostras específicas, você não vai ver os filmes do Hao Xiaoshen, você não vai ver os filmes do Apichatpong, você não vai ver os filmes do Jia Zhangke, você não vai ver filmes do Rich Pan, do Camboja. Hang Sang-soo está começando a vir para os cinemas de São Paulo. Você teve o Ha 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 no Cine Sesc e agora você tem, acho que é turista francesa, visitante francesa, título em português, que está também em cartaz. Tsai Ming-liang, você vê muito pouco no Brasil, tá certo que ele não filma, não tem filmado tanto. Esses cineastas orientais, por ser de uma outra cultura, fazer parte de um outro mundo, eles trazem respostas para a pós-modernidade. Eu fico meio sem graça de usar esses termos, mas eu acho que é o único termo que a gente tem para dar conta desse momento hoje, com uma riqueza, assim, muito grande e, de certa forma, não mentindo, mas se confrontando com essa ideia desse cinema que quer dar conta de um mundo fechado, como se o cinema pudesse, nessa experiência de 2 horas, dar um sentido para o mundo. Eu acho que essa utopia do cinema de criar um sentido para o mundo, ainda que ela exista em grande parte dos filmes, ela cada vez mais ela se confronta com cinematografias e com cineastas que apontam justamente o contrário. Os principais filmes que a gente tem assistido, e brasileiros inclusive, na contemporaneidade, nos dias de hoje, e filmes de arte, obviamente, filmes europeus, não esses filmes de shopping center, eu acho que eles dão conta de uma fratura em relação à realidade que aponta que, mesmo no cinema, esse encontro com o desejo, ele é diferente do encontro com o desejo que a gente tinha há 20, 30 anos. Há, no cinema de hoje, eu encerro aqui minha fala, eu falo demais, há, para mim, no cinema de hoje, assim, um sentimento claro de impotência, de certa forma. Uma impotência bem resolvida, como no Woody Allen, uma impotência esclarecida, que permite ao Woody Allen e aos personagens dele que gozem dessa impotência e vivam a impossibilidade de potência da melhor forma possível. O que se aproxima de uma leitura de mundo que eu gosto muito, que é a leitura do trágico, não da tragédia, mas do trágico na filosofia, pós-socrática, depois trazida por alguns filósofos, desde a Idade Média, como Balthazar Gracian, e na idade mais contemporânea, né, passando por Nietzsche, Schopenhauer, um pouco de Pascal e, sobretudo, Clément Rosset. O Woody Allen se aproxima dessa ideia de que, diante de um mundo complexo, diante de um mundo onde não se pode fazer uma coisa, vamos gozar esse mundo, vamos curtir esse momento, que é o que o personagem dele faz, o que os personagens dele têm feito. Garrel vai no mesmo sentido. Os asiáticos também estão trabalhando nessa linha. Em contrapartida, quando você pega um Lars von Trier, totalmente amalucado, quando você pega até um Terence Malick e outros vários cineastas, esse sentimento de impotência é muito claro.